A paz do Senhor a todos. Vamos começar a revelar os segredos da Bíblia, mas primeiramente vamos começar a falar de Deus. Quem é Deus? De onde ele surgiu? Onde ele vive? Qual o poder que ele tem? Tudo isso nós vamos começar a desvendar dentro da palavra, porque eu não quero falar aquilo que eu penso, aquilo que eu sei. Às vezes dou algumas referências, né, que não estão na Bíblia para ilustrar aquilo que Deus já fez. Mas tudo que ele fez, ele está no controle de todas as coisas. Não somos nós, não é a ciência, não é o ser humano, não é ninguém, mas sim ele que está no controle de todas as coisas. Lá, devido à sua magnitude e amplitude de seu poder, não podemos definir quem é Deus e nem temos ideia de como ele surgiu ou de onde ele veio. Mas a Bíblia revela muitas coisas, né? Também são reveladas essas respostas a essas perguntas lá no livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 16, onde diz: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam denominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. No Salmos 90, versículo 2, diz assim: antes que os montes nascessem, ou que tu formasse a terra e o mundo, sim, eu era em eternidade e a eternidade. Tu és Deus. Então, diz aqui que Deus está desde o começo da criação, tanto do mundo dele como do nosso mundo. Então, nós não temos base bíblica e nem capacidade para entender o seu poder. Porque o seu poder é tão grande que até nós não conseguimos pôr em prática aquilo que ele determinou, tudo aquilo que ele fez. Porque Deus, quando começou a fazer o nosso mundo, antes disso, ele começou a fazer o dele. Porque Deus simplesmente, ele surgiu, não sabemos de onde, mas ele já existia, como ele é eterno, ele já existia antes de todas as coisas, e foi ele que começou a fazer toda a criação, tanto do nosso mundo como do mundo dele. Como nós falamos aqui, o mundo visível e o invisível, e seu exército dos céus também, bem como ele criou também, ele gerou a Jesus e o Espírito Santo. Tudo isso nós vamos desvendar dentro da palavra de Deus. Quem é Deus? Quem ele é? Né? Ele é considerado em todas as culturas como um Deus supremo, um Deus criador. Todas as culturas da Terra, mesmo no passado como hoje, acreditam num Deus supremo, um Deus criador que vive lá nos céus. Muitos assemelham a Deus até como extraterrestres, mas não, irmãos. Deus, ele tem poder para se transformar naquilo que ele quer. Ele tem poder para mandar seus anjos da forma que ele determinar. Porque se ele mandasse seus anjos da forma que eles são, nós talvez nem conseguíssemos ver, porque nós temos os nossos olhos materiais e não espirituais. E se nós víssemos a estrutura deles, talvez nós nos assustaríamos. Então Deus, ele usa do seu poder para passar a todas as culturas, de maneira que cada cultura que já existiu na Terra e que está existindo hoje, tenha um Deus conforme a imagem que eles determinam. Não estamos falando aqui de religião, não estamos falando porque as pessoas podem criticar, mas todas elas têm um Deus em comum, que veio dos céus, que está lá nos céus, nos orientando e nos guardando. Sempre, toda a história da humanidade é baseada em deuses que são além da Terra, que estão no seu espaço. Né? Todas as culturas da Terra, portanto, têm seus deuses. E como Deus nos céus ele tem
os tronos, as potestades, as denominações, quer dizer, os anjos têm a sua hierarquia, e lá também tem a Trindade, que está lá, Jesus Cristo, o Espírito Santo, né, que foi gerado de Deus. Então, nós não sabemos como as outras culturas também começaram a entender e começaram a desenhar e a mostrar seus deuses. Para nós, né, muitos de nós acreditamos, né, que Deus é aquele velhinho que está lá no céu, de barba branca, cabelo branco, com um cajadinho na mão. Não, irmãos. Deus, ele não tem forma, ele é espírito, ele não tem forma. Como é que nós vamos definir como ele é? Mas ele representa como a nossa imagem, porque ele se fez, primeiramente, a nossa imagem, para depois criar nós a sua imagem e semelhança. No hebraico, olha, o que é Deus no hebraico é definido como força geradora de todas as coisas visíveis e invisíveis, como o apóstolo Paulo declara no livro de Colossenses, né, que nós vemos lá, e também em Efésios 3:9. E no grego, Deus é definido como espírito, ou como podemos dizer, em uma forma de energia, capacitada de um conhecimento pleno e total, onde o ser humano não tem ideia desse poder. Veja bem, então as culturas que nós, né, nossa cultura é baseada na Bíblia, que foi escrita em hebraico, o Velho Testamento, e o Novo Testamento escrito em grego. Então muitas das palavras que estão no Novo Testamento são iguais às que estão no Velho, mas de forma escrita diferente, porque uma está em hebraico, outra em grego. Então às vezes confundem as pessoas, mas é a mesma coisa. Em Efésios 3:9 diz assim: e demonstrar a todos qual a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou. Veja bem, Paulo, quando fala ao povo de Efésios, ele fala que tudo está oculto em Deus. Todo o mistério da nossa criação está oculto em Deus, que Ele que criou tudo. Então, todo o conhecimento que existe hoje na Terra vem de Deus, porque está com Ele. Ele é o detentor de tudo, porque Ele criou o nosso mundo na sua perfeição, que é tudo o que Ele cria, nada Ele faz igual. Tudo Ele faz diferente. Veja bem que não há um astro no céu igual ao outro, não há um ser humano na Terra igual ao outro, não há um animal, não há nada na Terra, nem um floco de neve, nem um grão de areia é igual ao outro, porque foi Deus que criou. Na Bíblia, os profetas relatam da seguinte forma: Isaías 41, 4b, diz assim, a parte B: eu, o Senhor, o primeiro, e com os últimos, eu mesmo. Quer dizer, o Senhor sempre vai estar na frente. No 43, também 10, parte B: entendais que eu sou o mesmo, o que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim não haverá nenhum. Então veja bem, não se tem base, mas a Bíblia declara que antes dele não houve nenhum antes. E agora não haverá outro também além dele, porque ele é um só Deus. Mas as culturas que determinam como é o seu Deus, as culturas antigas, as de hoje, cada um tem seu Deus, mas um Deus é um só, um Deus criador, um Deus que todas as culturas admitem, que está nos céus e é o criador de tudo. Então nós vemos que os relatos das culturas antigas e dessas que estão hoje sempre adotam um Deus supremo. E é o único que tem. É o único em todas as culturas, porque ele foi que criou tudo. Isaías 44, 6, também na parte B: eu sou o primeiro e também o último. Isaías 48, 12, também na parte B: eu sou o mesmo, eu o primeiro, eu também o último. Deus tem o poder de sustentar toda a criação do nosso universo como o universo dele. Então veja bem, nós temos o nosso universo e o universo de Deus. Paulo, quando foi arrebatado lá em
2 Coríntios 12, 2, que ele foi arrebatado até o terceiro céu, então mostra que nós temos 3 céus, não temos mais do que isso. Nós temos o nosso céu atmosférico de dia, o nosso céu à noite, que é o céu do nosso universo, onde estão as estrelas, e o terceiro céu é o céu de Deus. No livro de 2 Coríntios, Paulo declara a existência de 3 céus, não tem mais do que isso. Diz aqui, 2 Coríntios 12, 2. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. Então veja bem, hoje, muitas pessoas admitem ter mais céus, tem 7, tem culturas que tem 10, mas não. Na realidade só tem um, que é o nosso, englobando o nosso céu atmosférico, aquele que nós vemos de dia, o céu azul, que agora não é mais tanto azul, mas temos também o céu noturno, que é o céu das estrelas, o segundo céu, e o último céu, que é o terceiro céu, aonde está o universo de Deus. Para você ter uma ideia, o nosso universo sendo infinito, mas Deus segura assim na sua mão. Imagina o seu poder, o tamanho da sua magnitude, do seu conhecimento. Imagina quão grande ele é. No Salmos 18:30 diz assim: o caminho do Senhor é perfeito e a palavra do Senhor é provada. Em todas as crenças, a civilização que já passaram por este mundo e muitas outras que hão de surgir, acreditam que Deus, através da sua misericórdia, atua em defesa do ser humano, ensinando, orientando em todas as áreas atuantes dos seres humanos, ditando regras e ensinamentos de geração em geração. Então veja bem, te pergunto, quem é Deus? Você sabe quem é Deus? Você imagina Deus numa fotografia ou num quadro? Você imagina Deus de que maneira? Nosso Deus não tem forma física que nós podemos demonstrar, rascunhar ou desenhar. Porque ele é energia e energia não se vê. Mas nós sabemos que nós sentimos a presença dele. Porque a energia que está em Deus está em nós também. Porque nós temos parte de Deus dentro de nós. Nós temos o Espírito de Deus nas nossas vidas, porque nós somos corpo, alma e espírito. E o que faz dar entendimento, o que faz eu falar aqui para vocês e vocês entenderem, é o espírito que tem dentro de nós, irmãos, não é o nosso cérebro. O cérebro é só um meio para usar as capacidades de Deus para podermos falar, podermos nos movimentar e raciocinar e pensar e escolher nossos caminhos. Mas quem está no controle é Deus, porque Ele deu o Espírito dele para nós. Cada um de nós tem um Espírito, uma parte de Deus dentro de nós. E esse Espírito é a nossa identidade. Não existe um corpo com 2 espíritos e nem 2 espíritos para um corpo. É como a nossa identidade, a nossa RG ou o nosso CPF. Só temos um. Se tiver 2, um é falso. É a mesma coisa com Deus. É a mesma coisa o nosso corpo. Ele tem um espírito só que vem de Deus. Mas esse é um assunto que nós vamos tratar mais adiante. Por enquanto, eu só vou dar essa introdução hoje. A semana depois, durante a semana, eu vou postar outros vídeos e nós vamos ver aonde Deus vive. Nós vamos mostrar dentro da Bíblia aonde ele vive. Já falei para vocês nessa introdução. Mas tem muito mais versículos que nós podemos demonstrar que tudo está relacionado na Bíblia. Onde ele vive, qual é sua aparência. Nessa introdução, mas agora eu vou mostrar todos em versículos. Porque não adianta eu falar só para vocês e não demonstrar claramente o que está escrito na Bíblia. Então agora nós vamos mais a fundo. E nós vamos ver que nesse estudo nós vamos chegar até a criação do 4º dia. Só para você ter uma ideia. Deus criou o universo dele
Depois Deus gerou a Jesus e o Espírito Santo. Deus criou os anjos, né, as denominações, a hierarquia dos céus. Depois Deus começou a criar o nosso mundo. Primeiramente ele criou a matéria escura, que tanto é debatido aí, mas na Bíblia está escrito. É só questão de interpretação. Mas para depois ter a visão, para nós termos uma visão material, Deus teve que criar a luz, para que nós pudéssemos ver, porque nós temos olhos materiais. E a matéria, ela só se destaca através da luz. E nós vamos entender nesses estudos como funciona tudo isso. Mas isso fica para um outro dia. E eu deixo vocês com a paz do Senhor. Amém? Até a próxima postagem. Deus abençoe a todos.